Certa noite de 1730, em uma vila que se localiza na divisa de São Paulo com Minas Gerais, Rafael, um rapaz de 27 anos, foi convidado por seu amigo de infância chamado Tomás, para irem a uma caçada. O convite foi prontamente aceito, pois era o que ele mais gostava de fazer. Então, arrumaram algumas coisas que precisariam, e partiram. A noite não estava muito boa para caçadas, pois andaram por um bom pedaço, e não encontraram trilhas de animal algum. Então, foram se aprofundando cada vez mais na floresta. Em um determinado ponto, os rapazes ouviram sons vindos de alguns arbustos, que estavam a uns 100 metros deles. Esses sons eram estranhos, parecia que algo farejava, e a respiração estava muito alta. Um pouco assustados com aquilo, Rafael e Tomás resolveram se esconder. Encontraram um buraco, que parecia ser uma espécie de toca. Aliás, a toca não estava desabitada, pois haviam pelos e fezes frescas por todos os lados, além de ossos de animais que provavelmente foram predados. Mas no momento, era o único lugar possível que encontraram para se esconderem. E lá ficaram, sem fazer barulho algum, apenas observando para verem que tipo de animal estava escondido ali. Os rapazes perceberam que não se tratava de alguma presa, parecia mais ser um predador, pois o comportamento era de quem espreita. Diante disso, Tomás e Rafael se afastaram um pouco mais da entrada da toca, e foram se arrastando nas fezes, e isso impregnou a roupa deles com aquele terrível odor. Os rapazes estavam munidos de lampiões, para melhor enxergarem na escuridão da floresta. Mas naquelas alturas, eles já haviam apagado as luzes deles, para não serem percebidos, por seja lá o que fosse aquele animal. A lua cheia iluminava o ambiente, e eles puderam ver que o animal em questão era um imenso lobo negro. Ele tinha dentes muito grandes e pontiagudos, e pareciam também ser bem afiados. O bicho começou a farejar e rosnar. Mas depois se abaixou, e ficou quieto. Talvez o fato dos rapazes terem se esfregado nas fezes, fez com que o odor que eles tinham antes, fosse substituído, e no momento em que o lobo farejou o ar, não percebeu mais o cheiro que o havia alertado. Por essa razão, a fera instantaneamente parou de rosnar, e se abaixou. Parecia que queria ficar bem rente ao chão, para não ser notado. Tomás e Rafael não entenderam o motivo daquela atitude, pois o animal olhava diretamente para eles. No entanto, resolveram se afastarem um pouco mais da entrada. Ainda assim, o lobo não se movia, apenas os encarava. Os rapazes, completamente apavorados, nem ao menos respiravam direito. Nesse momento ouviram vozes. Notaram que um grupo de jovens, formado por 3 homens e 4 mulheres, estava indo na direção daquele lobo, sem ao menos tomar conhecimento. E o bicho, sorrateiramente os espreitava. Percebendo que os jovens estavam para cair em uma tocaia, Rafael tentou se levantar, para avisar o grupo. Mas foi impedido por Tomás, que disse a ele, que não adiantaria fazer isso, pois só atrairia a atenção da besta para eles, e provavelmente todos seriam atacados, e ninguém sobreviveria. Apesar de saber que aquilo poderia acontecer, Rafael não queria deixar que o lobo acabasse com a vida daquele inocente grupo. Porém resolveu seguir o conselho de seu amigo, já que eles não possuíam arma alguma para se defenderem. Assim que o grupo passou, e estava apenas a alguns metros da fera. Ela uivou e se levantou bem diante deles, e ficou sobre 2 patas. Era um enorme monstro, deveria ter mais de 2 metros de altura. Aquela coisa abriu sua grande boca, deixando os dentes mais evidentes. Os jovens, ao verem aquela aberração, gritaram desesperadamente, e tentaram correr. Mas a besta desferiu uma patada com bastante violência no rosto de um rapaz que estava próximo a ela. O rapaz caiu gritando, sentindo muitas dores. Os outros rapazes, para defenderem seu amigo ferido, pegaram paus e pedras que encontraram, e atiraram na fera. O monstro se defendia com bastante agilidade e força, e logo foi para cima daqueles que o atacavam, dando uma trombada com tanta violência, que os atirou longe.
As mulheres, chorando desesperadas, correram tentando escapar. Mas a besta voltou suas atenções para elas, e com suas enormes garras, acertou nas costas de uma delas, que teve um de seus pulmões arrancado, e logo em seguida, começou a devorá-la, mastigando ossos, carne e até roupas. Era uma cena de muita selvageria. As 3 amigas que restaram, olharam para trás, e viram a amiga sendo devorada, tiveram a mesma atitude dos rapazes. Voltaram e começaram a agredir a fera, com pedras e paus. Os rapazes, recuperados da pancada, correram para ajudar as meninas. Mas o monstro, com um violento ataque de suas garras, acertou um deles, e arrancou-lhe a cabeça. Rafael, não suportando mais assistir àquele massacre, rapidamente se levantou da toca, acendeu o lampião que estava lotado de azeite, e o atirou nas costas daquele animal peludo. O lampião, ao atingir a fera, despedaçou-se, e o azeite se espalhou em chamas pelo corpo dele. A fera, uivando de dor e fúria, rolava pelo chão, tentando apagar o fogo. Mas os esforços não surtiram efeito. O bicho, desesperadamente em um salto, saiu do local, correndo mata adentro. Nessa hora foi possível perceber o rastro de luz, aos poucos desaparecendo bem longe na escuridão. Todos estavam horrorizados com aquela sangrenta cena que a besta proporcionou. Ninguém poderia fazer nada pelas vítimas da fera. O plano agora era sair dali, antes que a fera retornasse para atacar novamente. Mesmo aterrorizados com tudo aquilo, todos sabiam que não deveriam deixar os corpos jogados, mesmo correndo o risco de ter o mesmo destino, caso a fera voltasse. O choque daquela noite ainda os assombrava. Mas sabiam que era preciso encontrar ajuda e alertar a população local sobre a presença da fera assassina. Antes, porém, eles teriam que improvisar macas para levar os corpos. Mas não podiam fazer isso ali, naquele momento, pois a fera poderia retornar ainda mais furiosa, por ter sido incendiada. O grupo sabia que não poderia sair pela escuridão da mata, pois poderiam ser atacados pela fera em fúria. Então, resolveram que ficariam abrigados na toca, onde Rafael e Tomás haviam se escondido. Era arriscado ficar lá, já que o ocupante da toca poderia voltar a qualquer momento. Mas não tinham melhor opção. Pois a fera parecia ser muito mais perigosa que qualquer animal que porventura ali habitasse. Dentro da toca, as meninas estavam totalmente desoladas, com a perda dos amigos. Os rapazes estavam completamente atônitos e perdidos. Não sabiam como agir, e os caçadores nem tinham noção que fera seria aquela, e estavam muito amedrontados. Era um clima de muito pesar. De repente algo lá fora os alertou. Havia um animal entrando na toca. As apavoradas atenções fixaram-se naquilo, e então um vulto assustador surgiu. Algo grande e peludo arrastava um animal para dentro. Mas na entrada parou, deixou a presa no chão, e cheirou o ar. Logo em seguida deu um rugido muito alto. Era uma enorme onça parda, que havia predado um javali. O felino sentiu a presença de intrusos em sua toca. A onça os encarava com muita fúria, ela não estava disposta a ceder sua toca, e eles também não podiam simplesmente sair dali, mesmo que quisessem. Pois o grande felino estava entre eles e a saída. A onça, sem deixar de os encarar, calmamente pegou sua presa, e a arrastou para fora. Ela não estava abandonando sua toca. Parecia que ela simplesmente queria deixar sua refeição em um lugar, onde não pudesse atrapalhar seus movimentos de luta. Isso deu para notar, porque a cauda dela ficava em pé, abanando de um lado para o outro. Isso é um sinal que os felinos dão quando vão atacar. Assim que a onça depositou sua presa do lado de fora, ela se virou para o grupo e deu um rugido. Estava pronta para atacar. Eles não tinham nenhum tipo de arma. Os caçadores só possuíam uma fisga, que usariam para tirar tatu do buraco. Aliás, caçar tatu era o objetivo daquela noite. Mas aquela arma não os ajudaria muito diante daquele felino.
Poderiam até feri-la. Mas aquilo só deixaria o bicho mais furioso. O lampião que sobrou estava apagado. Pois queriam economizar o azeite, para novamente usarem como arma, contra aquele monstro, que atacou os jovens há alguns minutos. A situação não era nada boa. A onça já estava se preparando para dar o bote. Quando algo a interrompeu, puxando seu rabo para fora. Pela luz da lua cheia, o grupo viu aquela gigantesca fera rasgar a onça ao meio, e depois atirar um pedaço para cada lado. A fera estava com os pelos queimados, e aquele cheiro impregnava a toca, e os deixava com náuseas. O monstro era muito grande, e não cabia na entrada da toca, a cabeça simplesmente não passava. Mas a fera esticava suas enormes garras, tentando alcançar os jovens. A cada tentativa sem sucesso, ela urrava de fúria. A pele daquele monstro estava em carne viva, devido à ação do azeite em chamas, bem como também, por conta dele estar friccionando os braços nas pedras da entrada tentando alcançar alguém. E isso arrancava-lhe pedaços de carne, causando muita dor e frustração, por não ter êxito. O monstro ensandecido gritava com mais fúria ainda. A fera queria de todas as formas vingar o sofrimento que estava passando. Percebendo que daquele jeito não conseguiria, a besta começou a tentar alargar a entrada, com suas poderosas garras. As rochas iam cedendo, e aos poucos a entrada foi se alargando. As meninas e os rapazes estavam descontrolados, e gritavam de pavor. Mas Rafael e seu amigo Tomás, que estavam acostumados a enfrentar alguns perigos nas caçadas, não se assustavam descontroladamente como aquele grupo. É claro que eles nunca haviam enfrentado nada parecido com aquela coisa. Mas sabiam que seja qual for o perigo, o melhor a se fazer é sempre manter a calma. Diante disso, ficaram observando os movimentos daquele monstro, e esperavam o melhor momento para atacar. A fera já havia alargado tanto a entrada, que a cabeça estava passando. Ela já tentava os alcançar com suas mandíbulas. Foi nesse momento que Rafael, segurando firmemente a fisga, com todas as forças, estocava várias vezes o focinho dela, causando muitos ferimentos. No entanto, a fera não desistia, e tentava avançar contra eles, revezando garras e mandíbulas. Porém, em uma das investidas que a fera deu, usando o focinho, Rafael cravou a fisga no olho direito do bicho, e com a fisga dentro da cabeça, o rapaz girou, e puxou para fora. A fisga saiu com o globo ocular da besta. A fera, não suportando mais as dores, tirou o focinho, e saiu em disparada pela floresta, uivando muito alto. Depois de algumas horas de muita tensão, imaginando que a fera voltaria, eles não conseguiram relaxar, ficaram apenas esperando o dia surgir. Quando amanheceu, Rafael e Tomás foram saindo devagar e com muita cautela. Olharam ao redor para ver se havia algum sinal daquele monstro. Mas só havia destruição, pedaços da onça, pedras manchadas de vermelho, e tufos de pele, com pelos queimados espalhados pelo chão. Aos poucos, todos foram deixando a toca, e começaram a improvisar as macas, para transportar os corpos. Após concluírem a tarefa, ainda no meio da manhã, partiram. Os passos eram temerosos, pois não sabiam se a fera estava por perto. A cada barulho, ficavam alertas, e cada um estava com um pedaço de pau nas mãos, para tentar se defender, caso aquela coisa aparecesse. No início da tarde, chegaram na região central da vila, sentaram em um tronco improvisado como banco, fecharam os olhos, e lá relaxaram. Bem dimensionistas. Chegamos ao fim de mais um conto emocionante e intrigante. Esperamos que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like e comentarem. Se ainda não forem inscritos no canal, por favor, inscrevam-se. A companhia de vocês é muito importante para nós. Se puderem, compartilhem e divulguem o canal aos seus amigos, parentes e vizinhos. Convidem todos a fazerem parte da comunidade Dimensões Ocultas. Agradecemos o apoio
e desejamos uma boa noite a todos. Muito prazer em tê-los aqui.